Na aula de hoje nós vamos completar os estudos sobre indução, né? Completar os estudos sobre lei de Faraday, apresentando um novo componente para um circuito que se chama um indutor. Nós vamos ver o que é um indutor, qual é a sua principal propriedade, discutir a energia que um indutor pode armazenar e qual é o seu papel no circuito. Vamos resolver um circuito que envolve um indutor e uma resistência. Antes de começar isso propriamente dito, eu fiz no quadro uma analogia. É o seguinte, nós vimos lá algumas aulas atrás o que era um capacitor. O capacitor era de placas paralelas, por exemplo, duas placas, né? E a gente notou, entendeu, que o campo elétrico no interior de um capacitor é uniforme, e se esse capacitor for ideal, esse campo fica confinado ao seu volume. Então, nesse sentido, esse capacitor é um armazenador de energia. Essa energia é associada ao campo elétrico que existe no seu interior. Você se lembra, fora do capacitor o campo era nulo, o campo ficava totalmente confinado dentro dele, o símbolo dele no circuito era isso, a sua capacitância só dependia de fatores geométricos. Você se lembra? Era um ε0 vezes uma coisa com dimensão de comprimento. Para determinar esses campos aqui dentro, a gente usava a lei de Gauss. O análogo magnético de um capacitor é esse elemento que nós já conhecemos. É aquela espira, né, a espira de caderno compactada, chamada um indutor. Então, você vê que se esse empacotamento for alto, ou equivalentemente, se você estiver no meio desse solenoide, e ele for longo em comparação com o seu raio, a gente também pode admitir que o campo magnético no seu interior é uniforme também. E o campo magnético fora do solenoide, nós vimos também que é nulo. Então, esse dispositivo, chamado um indutor, cujo símbolo num circuito é L, esse dispositivo tem também a propriedade de armazenar energia. Só que agora, armazenar energia no campo magnético confinado no seu volume. Nós vamos calcular essa energia, ainda na aula de hoje, e nós vimos na aula passada que o campo magnético uniforme produzido dentro desse indutor era dado por N, μ0i. N é um número que mede a compactação. N é o número de espiras que ele tem, dividido pelo seu comprimento. Antes de começar a falar sobre a indutância de um solenoide propriamente dito, vamos fazer duas considerações também agora. Eu já desenhei aqui na lousa dois desses solenoides, um envolvido dentro do outro. Vocês percebem? Um solenoide que eu desenhei em branco, percorrido por uma corrente I1, e um solenoide envolvente amarelo, percorrido por uma corrente I2. Então, se veja, a corrente I1 produz no interior do solenoide branco um campo magnético B1 com essa propriedade, certo? A corrente I2 no solenoide amarelo produz também no seu interior um campo magnético semelhante ao campo B1. Então, você vê claramente que como existe um campo, o B1, atravessando uma área A2, né, área 1, área 2. Como o campo B1 atravessa a área 2, existe um fluxo magnético na área 2 devido ao campo 1. Analogamente, como existe um campo magnético devido à corrente amarela, o campo magnético dessa corrente também atravessa a área 1. Então, existe um campo em 1 devido à corrente na área 2. Você está vendo, então, que existe um fluxo mútuo aí. Um circuito faz fluxo no outro, o outro circuito faz fluxo no um. Vamos brincar um pouco com essas contas e ver, extrair daí alguns coeficientes interessantes. Então, vamos começar. Então, o campo B1, né? B1
o campo B1 produz fluxo em S2. S2 é a área, é essa área aqui, né? Que é essa área circular em amarelo aí. Primeiro, vamos imaginar que a corrente I1 é estacionária. Estacionária quer dizer constante, né? Então, vamos calcular o fluxo que B1 produz na área de 2. Isso aí eu vou chamar de Φ2, 1. Quer dizer, o fluxo na área 2 produzido pelo campo na área da corrente 1. Então, isso aqui o que é? É a integral na superfície S2 do B escalar N dA. Você vê por esse arranjo aqui, né? A corrente nesse sentido, você tem um campo B1 para cima aqui. Você tem um campo B1 aqui. Então, esse campo é paralelo normal em S2, né? B1 aqui. Isso, então, dá simplesmente B1, que é o campo produzido pelo solenoide 1, na área 2, que é π R2 quadrado. Mas o que é B1? Né? B1, sim. E como esse é o fluxo para um elo da área 2. Normalmente, nós queremos calcular essa quantidade N2Φ2,1, que é chamada fluxo concatenado. Por quê? O campo B1 atravessa N2 espiras. Então, seu fluxo fica multiplicado por N2. N2 vezes 2,1 é que nós chamamos de fluxo concatenado. Então, Φ2,1, na verdade, o que é? É N2, o número de espiras, B1, π R2 quadrado. Mas o que é B1? B1 é o campo do solenoide que nós vimos que vale μ0, né? μ0, N1, que é N1 sobre L, π R2 quadrado. Então, esse fluxo, faltou, o B1 falta o I1, né? I1, μ0 Ni. Portanto, esse fluxo Φ2,1 vale o quociente que eu vou escrever aqui, μ0 N1 N2, μ0 N1 N2 sobre L, π R2 quadrado, R1 quadrado, perdão, aqui, ó, o fluxo de B1 está confinado à região 1. Só tem campo na região 1. Então, o fluxo que atravessa S2 está confinado a essa direção, a essa superfície. Então, é IR1 quadrado mesmo aqui. R1 quadrado sobre L vezes I1. Então, daqui, você vê que você poderia escrever que o fluxo concatenado, Φ2,1 para mim agora, simplesmente, o que é? É esse quociente aqui, que eu vou chamar de M2,1, porque tem a ver com o fluxo mútuo de 2 em 1 e 1. Portanto, esse M2,1, que é o fluxo concatenado Φ2,1 sobre I1, é isso que sobrou. μ0 N1 N2 sobre L π R1 quadrado. Então, isso é M2,1. Você vê que é um coeficiente que só depende da geometria do circuito, o número de espiras e seus raios. Agora vamos fazer o contrário. Se I2 for estacionária, vamos calcular o fluxo em 2 devido a 1.
em 1 devido a 2, perdão. Então, B e 2 estacionária. Também quer dizer constante. Então, o campo que I2 produz atravessa a área de I1. A gente sabe que que é esse B2. B2 é o campo também de um enrolamento, né? Ele vale μ0 N I2. O N é N2 sobre L, o comprimento é o mesmo, I2. Certo? Esse é o módulo de B2. Ele também está para cima, então o que eu vou escrever? Eu vou escrever que φ12, o fluxo em 1 devido ao campo produzido por 2, o que é N1, agora já pensando em fluxo concatenado, integral de B2, escalar N dA, na área 1. Tá? Agora o fluxo é na área 1. Então isso aqui o que dá? Simplesmente dá, B2 é isso, a área é πr2 quadrado, vai dar N1, B2, μ0 N2 I2 sobre L, π R1 quadrado, ou mesmo R1. μ0 N1 N2 I2. Portanto, aqui também, se eu fizer o quociente φ12 por I2, eu vou ter esse número, μ0 N1 N2 π R1 quadrado sobre L. Nota que esse valor é o mesmo que eu obtive quando eu fiz o fluxo mútuo. Então, isso aqui eu posso escrever daqui. Isso aqui, então, para mim, seria o M12. Eu posso escrever que M12 é, então, o quociente entre φ12 e I2. Você nota, pelo que ficou calculado aqui, que M12 é igual a M21. Por se tratar de uma indução mútua ou de um fluxo mútuo, esses coeficientes M1 e M2 são chamados coeficientes de indução mútua. Coeficientes de indução mútua. M por causa disso. Agora pode acontecer uma coisa óbvia também, né? O campo B1 produzido pelo fio branco atravessa a sua própria área. Esse campo aqui, ó, atravessa a própria área do solenoide. Isso é o que está escrito lá. Esse campo atravessa a própria área do solenoide. Vamos calcular o fluxo de 1 através do campo produzido por ele mesmo? Então eu chamaria isso, né? Sim. Não entendi. Então, B1 produz um fluxo em S1 também. Né? B1 produz um fluxo em S1. Então tem sentido perguntar, ou calcular o fluxo em 1 devido a 1, que eu simplesmente vou economizar a notação chamando de φ1, que é o quê? É a integral na área S1 de B1 escalar N dA. O fluxo na área, o fluxo de B1 na sua própria área é aquilo. Eu já sei o que é B1, eu sei o que é a área, o que é o B1. Então isso aqui isso vai dar B vezes A, então vai dar alguma coisa vezes π R1 quadrado, né? Que é a área de S1, e o campo B1 é μ0, B1 é μ0, N1 e 1.
e esse N1 é μ0, N1 sobre L e 1. Então eu trago para cá, isso dá μ0 N1 sobre L e 1 πr1². Mas o fluxo concatenado é esse fluxo multiplicado por N voltas, porque cada volta produz um campo. Então o fluxo concatenado, que eu vou chamar isso de filinha 1, vai? O φ1, então, é N1 φ1, filinha 1, que eu posso escrever então como μ0 N1², μ0 N1² π R1² sobre L e 1. Certo? Isso aqui é um outro coeficiente. Por agora se tratar de fluxo de um circuito na área dele mesmo, isso aqui é um L, que eu vou chamar de coeficiente de autoindução ou simplesmente autoindutância ou indutância dele nele mesmo. Aqui nós poderíamos ter chamado isso de indutância mútua. Então, eu posso então daqui escrever também que o meu L1, né? L1, o que é? É o fluxo concatenado φ1 sobre I1. É o fluxo concatenado dividido por 1. É claro que se eu fizer a conta de B2 produzido na área dele mesmo, analogamente, né? Analogamente, agora eu troco 1 por 2. B2 produz o fluxo da sua própria área. O que é esse fluxo, né? Φ2, Φ22, o que eu vou dizer de Φ2' é integral de B2 escalar em NDA em S2. Eu não vou fazer essa conta porque é tudo igual. O coeficiente de indução L2 vai valer μ0 N2² π R2² sobre L. E eu posso escrever que L2 é Φ2 sobre I2. Note que L1 não é igual a L2. Tá certo? L1 não é igual a L2. Entendido isso? Por enquanto, a gente pode não ter percebido qual a ligação que isso tem diretamente com indução ainda. Porque para haver indução, precisa que haja um fluxo variável. Se essas correntes são estacionárias, até agora não tem nada variando. Isso aqui é uma definição para apresentar esses coeficientes. Eles vão ter um papel mais claro a hora que a gente fizer as correntes variarem. Então, a pergunta motivadora é: e se as correntes variarem com o tempo? Está na tela, então, né, a situação colocada no começo. Um solenoide contendo N voltas, né, percorrido por uma corrente que varia com o tempo agora. Então, agora, naquele solenoide lá, né, naquele solenoide que a gente começou a analogia com ele, naquele solenoide lá, aparece agora uma corrente que varia com o tempo. Se a corrente varia com o tempo, o campo magnético aqui varia com o tempo. Então, o alto fluxo varia com o tempo. Então, isso quer dizer, né, que o alto fluxo φ varia com o tempo. E se um fluxo varia com o tempo, aparece uma força eletromotriz induzida. Entra aí a lei de Faraday. Entendido então o raciocínio? Se as correntes variarem com o tempo, o campo produzido varia com o tempo, a área não muda, o fluxo varia com o tempo, e se há uma variação de fluxo através de uma área, existe aí uma força eletromotriz induzida. É disso que agora, até o fim da aula, nós vamos tratar. Então, para começar, com autoindutância. Quer dizer, um solenoide, nós vamos calcular
o fluxo através dele mesmo e que força eletromotriz isso pode produzir. Então, se a corrente variar com o tempo, o meu epsilon vai aparecer uma força eletromotriz induzida epsilon, que é menos a derivada temporal do fluxo concatenado, N-φB. N-φB. Essa é lei de Faraday, né? Lei de Faraday. A força eletromotriz induzida é a variação temporal do fluxo concatenado. Esse solenoide é um enrolamento, né? Isso aqui é um enrolamento assim, e em geral aqui dentro tem um núcleo, que pode eventualmente ser o próprio ar, um pedaço cilíndrico de madeira, e eventualmente pode ser um material magnético. Nós vamos excluir os materiais magnéticos, porque para materiais magnéticos o fluxo concatenado não é proporcional à corrente. Então, para materiais não magnéticos, o que nós temos? Que o N-φB, o fluxo concatenado, é proporcional à corrente. Corrente que passa no solenoide. Isso eu posso transformar numa igualdade. Então, eu tiro daqui que L é N-φB sobre I. N-φB sobre I é a autoindutância. Como nós já acabamos de ver nesse preâmbulo aqui, ó. L é o fluxo concatenado pela corrente. Agora eu deixo o N especificamente lá no fluxo concatenado. Aqui o N está aqui, né? Então é fluxo concatenado. Bom, ora, se N-φB sobre I é igual a isso, o que é DDT de N-φB? Então, εL é menos DDT. O que é o φB? LI, né? Então, como o L, nós acabamos de ver, é um coeficiente que só depende de propriedades geométricas, ele não depende do tempo. Então, isso aqui dá simplesmente menos L dI dt. Apareceu a implicação, né? A primeira implicação, quando uma corrente varia com o tempo. Quando uma corrente varia com o tempo, aparece no indutor uma força eletromotriz dada por menos L dI dt. Esse menos aqui é a lei de quem mesmo, hein? É a lei de Lenz. Esse menos no εL é a lei de Lenz. O que a lei de Lenz pregava? Vamos repetir. A lei de Lenz diz que, então, o sentido dessa força eletromotriz induzida é tal que ela deva se opor à variação da corrente. Né? εL deve se opor à variação da corrente. Se a corrente estiver crescendo, esse εL quer fazê-la diminuir. Se a corrente estiver diminuindo, εL quer fazê-la crescer. Então, eu vou deixar isso explícito num esqueminha aqui. Eu tenho, então, uma corrente num solenoide, uma corrente I aqui, e vou imaginar que I esteja crescendo. Se a corrente está crescendo quando passa pelo solenoide, a lei de Lenz obriga que apareça uma força eletromotriz nesse sentido aqui, ó, contrária ao aumento de I. Se essa força eletromotriz tivesse outro sentido, ajudaria a corrente e eu estaria violando a lei de Lenz. Se a corrente I estiver decrescendo ou diminuindo, né? E você tem o solenoide com I aqui, né? E se a corrente estiver diminuindo, a força eletromotriz quer ajudá-la. Então, a força eletromotriz que aparece tem essa polaridade aqui. Isso é a lei de Lenz que garante. Ficou entendido agora o primeiro papel de um indutor no circuito? Qual é o papel, então, de um indutor ou de um solenoide assim no circuito? O papel de um indutor, ou o papel da sua propriedade da indutância, é evitar que a corrente varie, né?
O papel do indutor é suavizar as variações de corrente. Suavizar as variações de corrente. Impedir que uma corrente se estabeleça num circuito bruscamente. Né? Se você ligar uma chave num circuito que não tem um indutor, bateu, acendeu. Se tiver um indutor, o indutor retarda a variação da corrente. Nós vamos ver isso daqui a pouco num circuito. Acho que é familiar para todos, né? O fato de que na sessão de cinema vai começar o cinema, dá o sinal e a luz faz assim. Né? Ou no seu carro, a hora que você abre a porta, tranca o carro, olha para trás, a luz do seu carro se extingue lentamente. Quem faz isso é um indutor. Nós vamos mostrar isso matematicamente ao resolvermos daqui a pouco um circuitinho. Tá certo, então? Indutância de um solenoide. L de um solenoide. Solenoide é aquele bicho lá, né? Solenoide é isso, aquilo que está lá na analogia também, né? O que é o fluxo concatenado? O que é o fluxo concatenado? Concatenado. O meu N-φ, que é o fluxo concatenado, N é o número de voltas no solenoide. Esse número de voltas eu já sei que é N vezes o comprimento dele, né? Comprimento de solenoide de comprimento L, B do solenoide vezes a sua área. Né? N, φB, B do solenoide vezes a sua área. Mas o B de um solenoide, até na aula de hoje nós já usamos, é μ0 NI. Então eu trago para cá, né? E tiro que N φB, o que é? μ0 NI vezes NL, vezes A. NL vezes A vezes B. Então isso aqui dá μ0 N quadrado LA vezes I. O que é a autoindutância do solenoide? Por definição, é o quociente NφB sobre I. A indutância de um solenoide é μ0 N quadrado LA. L igual μ0 LA. Você pode querer falar numa indutância por unidade de comprimento, né? L sobre L, divide simplesmente isso por L, vale μ0 N quadrado A. Gostaria de fazer também a indutância de um toroide. Eu vou mostrar na tela, simplesmente, para ganhar um pouco de tempo. Um toroide, você se lembra, era aquele enrolamento, né? O toroide era aquele enrolamento, era uma câmara de bicicleta ou de carro enrolada por um fio com corrente. Está aqui um corte dessa câmara, só que essa câmara, para efeito de facilitar um pouco as contas, esse núcleo é um núcleo retangular. O raio interno é A, o raio externo é B e um raio genérico é R. Então você está vendo que o campo magnético desse toroide é um campo perpendicular aqui, né? Perpendicular a essa área transversal. Então você tem um campo aqui e esse campo atravessa as N espiras. Então o fluxo concatenado é N vezes o fluxo de um deles, que é B vezes A. Então, a diferença aqui é que agora esse campo magnético, nós deduzimos isso na lei de Ampère, esse campo magnético não é mais uniforme, mas varia com 1 sobre R. Lembram-se? O campo de um toroide não é uniforme como o de um solenoide, mas varia com 1 sobre R. Então, o que é o fluxo concatenado? É B escalar N de A, que é B, essa áreazinha elementar aqui, ó, se isso é R, a largurinha é dr e a altura é H. Então, essa área elementar é HdR.
Substitui a expressão do campo aqui, B, μ0 e N sobre 2πr, HdR, tudo a menos do R é constante, essa integral vira dr sobre R, que é logaritmo de B sobre A. Então, esse é o fluxo concatenado. Repara que está multiplicado por N aqui, que é o número de espiras. Então, por definição, a indutância do toroide é isso dividido pela corrente, sobra isso. Tá bom? A diferença disso para o solenoide é que o campo não é mais uniforme, cai com 1 sobre R, conforme nós deduzimos na aula de lei de Ampère. Tá bom? E agora, vamos estudar um circuito importantíssimo, como controlador de correntes num circuito, que é o chamado circuito RL. O nome é mais que sugestivo, né? É um circuito que contém uma fonte, uma resistência e um indutor. Com S2 aberta, eu fico com esse circuito aqui, né? Eu fico com o circuito assim, R, L, epsilon. Tem uma corrente nesse sentido e a situação inicial é que a corrente em T igual a 0 vale 0. Não acontece nada antes de eu fechar a chave S. S2 aberta e, claro, S1 fechada, né? S1 fechada. A hora que eu fecho S1, eu permito esse circuito aqui. O circuito é esse. E, claro, a corrente inicial é 0 porque não acontecia nada. Eu vou querer saber como é a corrente num instante T qualquer. O que a gente faz? Aplica a lei das malhas, né? Aqui é epsilon, eu vou percorrê-la nesse sentido. Como a corrente está necessariamente crescendo, porque a inicial era nula, a corrente está necessariamente crescendo, vai aparecer uma força eletromotriz nesse indutor com que polaridade? Para ajudar ou para atrapalhar? Então, qual é a polaridade dessa força eletromotriz? É assim, né? Certo? Tá bom? Então, é como se eu tivesse aqui uma coisa assim. Pela lei de Lenz, aqui é mais, aqui é menos, mais, menos, eu tenho uma força eletromotriz. Então, nós vamos aplicar a lei das malhas aqui. Epsilon menos R, epsilon menos RI menos L dI dt. L dI dt é o valor absoluto, menos L dI dt eu já estabeleci o sentido. Isso, então, é igual a 0. Eu poderia escrever essa equação da seguinte maneira. dI dt mais R sobre L I igual a epsilon sobre L. Poderia escrever essa equação assim. Com o que essa equação se parece? Com o que essa equação se parece? Você se lembra disso aqui, ó? Você se lembra disso? Isso. A equação desse circuito aqui era dq dt mais Q sobre RC, mais 1 sobre RC Q, igual a epsilon sobre R. Você nota que essas duas equações são formalmente idênticas. As duas são uma equação diferencial linear de primeira ordem não homogênea. Quem sabe a solução desta, sabe desta. Você se lembra de como era essa solução? Q de T era C epsilon, 1 menos E a menos T sobre RC. Se eu fizer a seguinte transformação, se eu fizer L, eu faço para R, e C, e L e R, eu faço em 1 sobre C, você substitui aqui e vai achar a resposta.
Eu não vou fazer isso. Então, estou dizendo que se você fizer essas informações e substituir aqui, você vai achar a resposta para I. No entanto, eu vou resolver essa equação aqui com um truquezinho interessante. Eu vou resolver essa equação e nós vamos chegar a algo parecido com isso. Certo? Epsilon sobre R menos I, eu vou chamar de X. Né? Seja, então, esse batismo aí. Epsilon R menos I, vou chamar de X. Então, eu tiro daqui imediatamente que dx é igual a menos di. Essa diferencial é essa diferencial. Então, eu posso escrever também epsilon sobre R menos I, eu posso escrever R embaixo, né? Epsilon menos RI. Isso é o que eu tenho para X. Então, epsilon menos RI é RX. Com isso, então, a minha equação fica epsilon menos RI, eu vou escrever como RX mais L dx dt igual a zero. Peguei essa equação aqui, peguei isto e levei aqui. Epsilon menos RI é RX e di dt é menos dx dt, tá bom? Então, eu tiro daqui que dx dt mais R sobre Lx igual a zero. Então, eu posso isolar o que é x de um lado. Então, eu posso escrever que dx sobre x é menos R sobre L dt. Agora, essa equação é trivialmente integrável, né? A integral em t igual a zero, em t igual a zero, eu vou chamar o meu x de x0. Então, a integral de x0 a x de dx sobre x é isso aí. Isso aqui dá simplesmente logaritmo neperiano de x sobre x0 igual a menos E a menos R sobre L, t. Integral de dt é t. Então, eu tiro daqui que x igual a x0 E a menos R sobre LT. Mas o que é x? O que é x? X é epsilon sobre R menos I. Epsilon sobre R menos I é. O que é x0? Para t igual a zero, I é zero. Então, x0 é epsilon sobre R. Para t igual a zero, x0 é epsilon sobre R. Então, epsilon menos RI é epsilon sobre R, E a menos R sobre LT. Portanto, jogo o I para lá, puxo isso para cá, I é igual a epsilon sobre R, 1 menos E a menos R sobre LT. Que é a resposta prometida análoga à equação do capacitor. Se eu chamar tal L, L sobre R, e isso aqui eu vou chamar de constante de tempo indutiva, constante de tempo indutiva, porque eu estou com um indutor no circuito, né? Se eu chamar isso, a minha corrente I vale um I0, 1 menos E a menos T sobre tal L. Para deixar parecido com a história do capacitor, T sobre alguma coisa. Então, essa é a corrente que se estabelece num circuito onde há um indutor. Você vê que o estabelecimento da corrente não é instantânea. Nós vamos ver num desenho mais bonito que o meu, mas a corrente é algo assim. Para t igual a zero, ela é zero. E para t igual a infinito, ela é I0, que é epsilon sobre R. Então, I0
é epsilon sobre R. Então, essa corrente tem a seguinte cara. É 0 em 0 e tem regime, e tem caráter assintótico no infinito. Então, ela não se estabelece imediatamente assim que você liga a chave. Tá? Se essa é a corrente, nós temos que a diferença de potencial VR, a diferença de potencial nos extremos do resistor, é R vezes I. Que é, então, divide por R. Isso aqui é epsilon, 1 menos E a menos T sobre tau L. E VL, a diferença de potencial nos extremos do indutor, é pela lei de Faraday, L dI dt, que é igual a L. O que é dI dt? dI dt é epsilon sobre R, né? R sobre L e a menos R sobre LT. Corta, 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 corta. VL, então, é assintótico e vale menos R sobre LT, que é igual a um epsilon E a menos T sobre tau L. Então, aqui estão as diferenças de potencial com o passar do tempo em cada um dos componentes. Então, a equação que nós vamos resolver é essa equação, né? E aqui eu poupei os leitores disso que eu fiz questão de fazer na sala. A solução dessa equação é esta, né? Onde tau L é L sobre R e Izão é epsilon sobre R. Tau L é a constante de tempo indutivo e a corrente máxima. Na página seguinte, as equações dos potenciais, né? VR, então, o gráfico de VR contra o tempo é R vezes I. Então, é um gráfico assintótico proporcional à corrente. E o gráfico do VL é um gráfico proporcional a L dI dt, que é, então, um gráfico, que é isso aqui, epsilon e a menos tau sobre L. Aqui está o epsilon, né? E essa é uma exponencial negativa. Assim como no caso capacitivo, esse tau L tem uma interpretação. Esse tau L tem uma interpretação. O que significa, o que é tau L? Vou fazer aqui mesmo na tela. Tau L é o tempo, faça T igual a tau L. Se T é igual a tau L, a corrente vale epsilon sobre R, 1 menos E a menos 1. Para T igual a tau L, o expoente é menos 1. Isso aqui, então, é 1 menos 1 sobre E de epsilon sobre R. Fazendo essa continha, esse número dá 0,63. Nós fizemos isso exatamente no caso do capacitor. Então, tau L é o tempo depois do qual a corrente adquire 63% do seu valor final assintótico. Mesma coisa, se você V de tau L é epsilon E a menos 1. Epsilon E a menos 1. Epsilon E a menos 1 é epsilon 0,37 epsilon, então é o tempo depois do qual a tensão no indutor atinge 37% do seu valor final. Você está vendo que realmente a gente podia ter parado aqui, né? Porque é tudo igual ao caso capacitivo. Tinha um Ln sobrando aqui. Tá? O Ln é igual a menos 0 sobre L. Falta agora fechar S2 e abrir S1. Né? Fecha S2 e abre S1. Então, a situação seguinte, que eu vou fazer aqui mesmo, é... Então, agora, né? S2 fechada, S1 aberta. O circuito tem uma corrente agora, que é epsilon sobre R. Depois de um tempo longo, a corrente inicial nesse processo agora já existe e é epsilon sobre R. Então, o circuito que eu quero resolver é esse aqui. Legal? Depois de um longo tempo, eu fecho,
né? Fecho o S2, abro o S1, fico com essa equação. Esse circuito é igual àquele, com exceção de que eu não tenho epsilon. Então, LDI dt mais RI igual a zero. É aquela equação escrita que eu acho que eu já apaguei aqui mesmo, né? Então, a resposta a DI dt mais R sobre LI igual a zero, a integração dessa função é trivial, né? E a resposta também. É só você matar, na solução geral o termo que corresponde à não homogeneidade da equação. Então, a solução dessa equação, I é igual a um I0, E a menos T sobre tal L. Esse I0 é epsilon sobre R. Solução dessa equação é trivial, né? Quem já resolveu aquela, resolve essa imediatamente. Tá bom? Então, aqui, mais uma vez, uma situação extremamente parecida ao caso dos condensadores. E agora, para terminar essa primeira parte, como ficam os gráficos VR e VL nas situações A, que é com S1 fechada, e B, que é com S2 fechada. Então, A é o caso não homogêneo, B é o caso homogêneo. No caso não homogêneo, né? O VR é proporcional ao I, ou I é assintório. Então, o VR é assim, né? E o VL é assim. Certo? O gráfico decrescente é esse aqui. E o VR é esse aqui. Certo? Então, o VR é um gráfico assintótico e o VL é um gráfico decrescente. A hora que você fecha a chave, o meu VR é decrescente. O VR, se o R vezes I, né? R vezes I é uma coisa decrescente. Então, R vezes I é uma coisa com R e zero, E a menos T sobre tal L. Então, na situação B, o VR é assim e o VL é assim. E isso fica se repetindo. Então, se pusesse um osciloscópio, os terminais de um osciloscópio na resistência, você veria esse gráfico. Se pusesse nos terminais do indutor, veria esse gráfico. E a soma dos dois, obviamente, tem que dar a tensão V, que é a tensão da bateria. Legal? Então, a gente encerra a primeira parte aqui.